Os anjos. Esses seres celestiais despertam nossa curiosidade não apenas pela sua frequente presença na Bíblia, mas também pela complexidade de suas histórias e missões divinas. Vamos descobrir um aspecto menos conhecido sobre um anjo específico, que nos levará a uma compreensão mais profunda do reino espiritual. Bem-vindo de volta ao canal Sabedoria, e já vai logo deixando seu like porque no vídeo de hoje, você vai descobrir sobre a existência do anjo mais misterioso da Bíblia. Os anjos são seres celestiais que cativam o interesse das pessoas, incluindo aquelas que não são cristãs. Dotados de poderes sobrenaturais, eles são responsáveis por proteger e guardar as vidas dos filhos de Deus, atendendo às suas necessidades conforme os comandos do Pai. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus que há milhares e milhares de anjos no céu. No entanto, a palavra do Senhor nos apresenta apenas alguns nomes. 3 desses nomes são conhecidos por muitos que estudam as Escrituras, mas há um quarto nome que quase ninguém conhece, e é sobre esses 4 seres que falaremos no vídeo de hoje. Antes de prosseguirmos, é importante esclarecer algo. Anjos não são espíritos de pessoas que morreram. A alegação de que pessoas boas que morrem na terra se tornam anjos de Deus é falsa. A Bíblia é muito clara em afirmar que nós, seres humanos, e os anjos não pertencemos à mesma classe de criaturas do Senhor. Vamos ler o que está escrito no Salmo 8. Que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor do que os anjos e de glória e honra o coroaste. Fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares. Outro ponto importante é que, entre os seres celestiais que estudaremos, há também os anjos caídos, que foram expulsos do céu e lançados na terra. A Bíblia é um livro repleto de mistérios e revelações sobre o mundo espiritual, e entre esses mistérios, a figura de Satanás emerge como um dos primeiros seres celestiais mencionados. Para compreender o papel de Satanás e a origem dos anjos, precisamos mergulhar na narrativa da criação descrita no livro de Gênesis. No início de tudo, Gênesis 1 nos apresenta a criação do universo. Deus, em seu poder soberano, criou o céu e a terra, estabelecendo a ordem que governaria o cosmos. No segundo dia da criação, Deus separou as águas que estavam acima do firmamento e das águas abaixo dela, criando os céus. Este ato de separação e ordenação do universo foi fundamental para a formação do mundo como o conhecemos. Alguns estudiosos e teólogos acreditam que, nesse mesmo período de criação, os anjos foram criados por Deus. Embora a Bíblia não forneça um relato detalhado sobre o momento exato da criação dos anjos, há indícios de que eles foram criados antes da humanidade, no início do processo criativo. Este entendimento é apoiado por passagens como Jó 38:4-7, onde os anjos são descritos como estando presentes e se regozijando enquanto Deus estabelecia a fundação da terra. Entre os anjos criados, um deles se destacou de maneira particularmente notável por sua beleza e poder. A tradição e a exegese bíblica identificam esse anjo como Satanás, originalmente um ser celestial de grande estatura e prestígio. Satanás, cuja origem é envolta em certo mistério, é descrito em textos como Isaías 14:12-15 e Ezequiel 28:12-17, que fazem alusões à sua beleza e sua queda subsequente. Esses textos, embora não mencionem explicitamente o nome Satanás, são tradicionalmente interpretados como referências ao anjo que, em seu orgulho e ambição, se rebelou contra Deus. A beleza e o poder de Satanás são notáveis nas descrições bíblicas. Ele era um anjo de grande esplendor, criado por Deus para servir e glorificar o Criador. No entanto, sua queda não se deu de forma abrupta, foi o resultado de uma progressiva corrupção de seu coração. O orgulho e o desejo de ser igual a Deus o levaram a uma rebelião que culminou em sua expulsão do céu. O ato de criação dos anjos, incluindo Satanás, é um aspecto fundamental para entender a dinâmica do mundo espiritual. Embora os detalhes específicos sobre a criação dos anjos sejam limitados na Bíblia, a presença de Satanás como o primeiro anjo mencionado estabelece um ponto crucial na narrativa bíblica. Sua queda marca o início de uma longa história de conflito entre o bem e o mal, que é central para a compreensão das Escrituras e do papel dos seres celestiais na criação. Ao refletirmos sobre a origem e a queda de Satanás, somos lembrados da complexidade do mundo espiritual e das profundezas do plano divino. O primeiro anjo, com toda a sua beleza e poder, tornou-se um símbolo do orgulho e da rebelião contra Deus, e sua história nos ensina sobre as consequências da desobediência e a importância da humildade diante do Criador. Miguel, o arcanjo, é um dos anjos mais conhecidos e poderosos de Deus. Ele pertence a uma ordem superior entre os anjos, sendo um ser celestial que atua como mensageiro em missões especiais. Além disso, é um grande guerreiro. O livro de Apocalipse 12 nos mostra que foi ele quem liderou o exército de anjos no céu contra Satanás. Outro trecho notável está no livro de Judas, que nos conta que Miguel lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Note que, apesar de todo o seu poder, Miguel mostrou sabedoria ao não difamar o inimigo, mas ao deixar que Deus o repreendesse. Vamos ler o que está escrito. Mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar contra ele um juízo de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda." No livro de Daniel, é relatado que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem ao profeta,
mas o príncipe da Pérsia, que era um agente de Satanás, tentou impedir o mensageiro. Então, Deus enviou o arcanjo Miguel para ajudar. Veja o que Daniel disse sobre este evento. Ao lado de mim estava um homem que me tocou e me deu forças. Ele disse: Daniel, homem muito amado, considera atentamente as palavras que vou te falar e levanta-te, pois agora fui enviado a ti. E quando ele me falou isso, levantei-me tremendo. Então ele continuou: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo no fim dos dias, porque a visão é a respeito de dias ainda futuros. Todos esses relatos mostram que Miguel é, de fato, um dos seres celestiais mais poderosos. Gabriel, por outro lado, é conhecido como o anjo das mensagens e missões importantes de Deus. Lembrem-se das histórias de Natal que ouvimos desde a infância. Foi ele quem trouxe a Maria a notícia de que ela daria à luz o Filho de Deus. Ele também apareceu para interpretar a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Gabriel apareceu na forma de um homem e explicou que a visão era sobre o fim dos tempos. Mais tarde, esse anjo apareceu novamente para Daniel, trazendo entendimento sobre sua visão após ele ter orado por perdão pelos pecados de seu povo. Vamos ler o que a Bíblia diz. Enquanto eu, Daniel, estava orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e fazendo a minha súplica perante o Senhor, meu Deus, pelo monte santo de Deus, enquanto eu ainda estava falando em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente, por volta da hora do sacrifício da tarde. Ele me ensinou e disse: Daniel, agora vim para te dar entendimento e inteligência. Desde o princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te anunciá-la, porque tu és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Anos depois, o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias enquanto ele oferecia incenso a Deus no templo. Gabriel profetizou a Zacarias que ele e sua esposa teriam um filho chamado João Batista, que seria responsável por preparar o povo para receber o Salvador. Zacarias duvidou da mensagem. Como punição por sua incredulidade, ficou mudo até o nascimento da criança. 6 meses depois, Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria e lhe disse que ela engravidaria e daria à luz ao Filho de Deus. Maria não compreendia, sendo ainda virgem, mas Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela. No vasto panorama dos seres celestiais mencionados na Bíblia, há um anjo cujas referências são relativamente obscuras, mas que desempenha um papel significativo no contexto das visões apocalípticas. Este é o anjo mais misterioso da Bíblia. Abaddon no hebraico e Apolion no grego, ambos os nomes significam anjo do abismo. Sua história e papel são revelados em uma das passagens mais dramáticas e simbólicas do Novo Testamento, no livro de Apocalipse. A revelação de Abaddon ocorre durante a quinta trombeta, um evento descrito pelo apóstolo João no Apocalipse 9. Este capítulo faz parte de uma série de visões apocalípticas que retratam o julgamento divino e os eventos catastróficos que ocorrerão no fim dos tempos. O cenário descrito é um dos mais impactantes, refletindo o caráter destrutivo e aterrorizante deste anjo. João descreve a visão. O quinto anjo tocou a trombeta, e eu vi uma estrela que caiu do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram com a fumaça do poço. A imagem do poço do abismo é carregada de simbolismo e indica um lugar de confinamento e destruição. A abertura desse poço é um evento catastrófico, que resulta em uma densa fumaça que obscurece o sol e o ar, preparando o cenário para a próxima calamidade. Da fumaça que sai do poço, surgem gafanhotos com características aterrorizantes. Estes gafanhotos não são comuns, eles possuem poder semelhante ao dos escorpiões da terra e são instruídos a não causar dano à vegetação, mas apenas aos homens que não têm o selo de Deus na testa. A instrução é clara. O objetivo não é a destruição física, mas o tormento mental e espiritual. A descrição é intensa. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder dos escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a qualquer árvore, mas apenas aos homens que não tivessem o selo de Deus na testa. E foi-lhes dado que não os matassem, mas que os atormentassem 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de um escorpião quando fere o homem. O tormento causado por esses gafanhotos é tão severo que os homens desejam a morte como alívio, mas a morte lhes escapa. Este detalhe sublinha a gravidade do sofrimento que se desdobrará durante este período de julgamento. Abaddon, ou Apolion, é o nome dado ao líder desses gafanhotos e simboliza a destruição e a desolação. O nome Abaddon significa destruição em hebraico, enquanto Apolion significa o destruidor em grego. A associação com o abismo e a destruição reflete o papel desse anjo como um agente de caos e punição durante o período de tribulação. A visão de Abaddon e dos gafanhotos que ele comanda ilustra o aspecto intenso e dramático do julgamento final, onde a justiça divina se manifesta de maneira implacável. O poço do abismo, sob o comando de Abaddon, representa uma parte do julgamento de Deus, destinada a purificar e corrigir a terra de seus pecados.
O papel de Abaddon no Apocalipse é um lembrete poderoso da seriedade do julgamento divino e da profundidade da punição que aguarda aqueles que se opõem a Deus. A descrição vívida de seus atos e a natureza de seu tormento são chamadas à reflexão sobre a justiça e a misericórdia divina. A visão de João serve para alertar e preparar os fiéis para os eventos que se desdobrarão no fim dos tempos, destacando a importância de estar em sintonia com a vontade divina e protegido pelo selo de Deus. Abaddon, como o anjo do abismo, representa um dos muitos aspectos complexos e profundos do plano de Deus para o mundo, revelando o equilíbrio entre justiça e misericórdia no grande esquema da criação. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, tem uma surpresa para você lá. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar. Te vejo no próximo vídeo do canal Sabedoria.